Estamos aqui de novo, eu e Demauro. Fala aí para as pessoas, Demauro. Oi, pessoas. Muito bem. E hoje a gente vai falar sobre irmãos. A gente já veio uma pegada aí falando sobre pai e essa cultura da ausência paterna aqui no Brasil. Foi um episódio pesado, lindo. Recebemos vários feedbacks legais sobre, enfim, quem nunca, né? Tem problema com o pai. E aí a gente resolveu pegar a linha família e falar sobre irmãos. Então estamos aqui nesse tema, né, Demauro? E Demauro já tá curioso com uma coisa. Ele Sim. que é filho único. Já. Sou filho único, todos os chocolates eram pra mim. Mas eu queria começar tacando fogo no parquinho, que é: você que tem irmãos, qual é a dica pra identificar qual é o filho predileto dos pais? Como que você identifica isso? Olha, gente, você que tá ouvindo a gente, tô falando aqui como psicóloga, né? São muitos estudos sobre isso. Freud se debruçou sobre esse tema e não existe sombra de dúvidas. O preferido vai ser sempre o caçula. Não importa o que você faça, é sempre ele, tá? Então, você é o caçula? Ah, não sou, mas os meus pais não. Seus pais amam mais o seu irmão mais novo. Aceita e segue a sua vida, vivendo feliz e contente, porque é isso. E aí eu pensei numa outra coisa aqui. E se o caçula de repente assim desaparece? O segundo caçula vira o predileto? Ou não Não, vira? Não não, vira não, o não, não. bosta? Não é. É a coisa do caçula. Gente, é a coisa do caçula. Tem até um menino, não consegui lembrar o nome dele, que ele faz vários vídeos, assim, sobre esse lance de família, e ele sempre faz aquelas comparações, assim, tipo, o irmão mais velho. Sei lá, ai, pai, posso dormir na casa do meu amigo? Dormir na casa de um amigo? Você já terminou de limpar suas coisas, arrumar seu quarto, não sei o que? Ah, não, tá bom, desculpa. O do meio é tipo, sabe, o que é você mesmo? Ah, é o filho do meio, não lembrava. E o caçula é, filho, pode ir, leva esse dinheiro, a mamãe fez esse bolo, leva pros seus amigos, sabe? É sempre assim, o caçula, a gente sempre deita e rola na família, a gente sabe. Você descrevendo isso me fez pensar que, como filho único, eu vivenciei as três fases ali. Depende da lua, eu acho, ou quando era uma coisa diferente, Ou da porque idade, eu... né? Quando Ou da era idade. pequenininho, era, ai, que caçulinha, depois já foi ficando responsável, tem que resolver as coisas. É isso. O que mais? Mas vamos lá. Eu falei do Freud, tá, gente? Eu estava brincando, ele nunca falou isso. Até porque o Freud teve 27 filhos, ele não. Esse lance de filho caçula com ele foi uma coisa que, né? Mas o que acontece? Tem muitos estudos falando sobre a relação pais e filhos, o quanto essa hierarquia, né, é importante para o nosso desenvolvimento emocional e tal. Mas a relação com os irmãos muitas vezes não é olhada ou não é cuidada, enfim, né? Não tem tantas pesquisas assim. Só que os nossos irmãos, eles são as primeiras pessoas que não têm autoridade sobre a gente, né? Que não tem hierarquia, que a gente convive. E essa relação, esse relacionamento, vai ser super importante pra gente lá na vida adulta também, né? Mas de uma outra maneira. Então, deixa eu pegar aqui os meus dados, que eu trouxe dados, né? Como sempre. Tem uma fala aqui que eu peguei, eu tava lendo uma reportagem da revista Crescer, e eu achei muito sensacional, né? Porque os pais, eles se preocupam muito sobre o relacionamento, a amizade, o vínculo desses irmãos, como cuidar disso e tal. E aí, olha só. O mais provável é que eles se amem sim, mesmo que briguem, que sejam amigos, e que, mesmo que briguem, vão ser amigos quando crescerem. Mas, segundo especialistas, é impossível assegurar essa ligação. O que os pais podem garantir é que eles se respeitem, instaurando regras como não pode bater no irmão, não pode ficar dedurando e tal. Se eles se derem bem lá na frente, sorte dos pais, diz a especialista Vera Ianconelli, que é uma psicanalista super bacana. Então, tem, assim, o que eu percebo, o que eu lembro, assim, né? Eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha. Os pais colocam muita energia em tentar controlar esse relacionamento, né? Tem que ser amigo, tem que cuidar do irmãozinho, tem que não sei o quê, né? Mas não dá para esses pais
construírem esse vínculo como eles querem que seja construído. Vocês vão se amar, vão ser parceiros. Às vezes as personalidades são muito diferentes, eles são obrigados a conviver juntos por um tempo. Depois de um tempo, sai de casa, né? Tem muitos irmãos que não têm contato nenhum, assim, ou tem aquele contato, sabe, Natal, aniversário e só. Então não dá para garantir isso. E muitos pais gastam muita energia com isso. Então, eu queria que quem tá ouvindo a gente pensasse assim, né? Você que tem irmãos. Você seria amigo dessas pessoas? Se você não fosse irmão deles? Você viveria com eles? Você convidaria para um churrasco na sua casa? Às vezes não, né? Às vezes é muito diferente. Você fala assim, nossa, não, jamais. Você falando sobre isso me fez pensar, porque eu, como filho único, eu acho que uma das coisas que eu sofria quando era criança, assim, eu acho que era nesse entendimento de como é amar uma outra pessoa como irmão, sabe? Porque eu sei como é amar minha mãe, porque eu tive minha mãe. E aí, quando eu pensava em irmão, eu sempre tinha essa dúvida de como era o amor de irmão. E você falando sobre isso agora, de nem os irmãos sabem se eles se amam ou não, me fez pensar, tá aí a resposta. Não dá pra saber o que é esse amor de irmão, né? Porque é diferente, é exatamente pensar nisso. Será que você convidaria essa pessoa pra vir na sua casa quando você quer celebrar alguma coisa ou você tá triste? É um tipo de resposta ali, né? Muito obrigado, Cintia. Queria agradecer. Se esse programa já está sendo ótimo pra mim, por favor, continue. E assim, eu não posso generalizar, falar, né, por todas as pessoas, mas, por exemplo, eu tenho, assim, quando eu tô com os meus irmãos, eu não sei, tem uma sensação de pertencimento, né, por ter vivido as mesmas coisas, ter passado, porque, o que acontece, né, a Ju é 1 ano mais nova que eu, então a gente sempre estudou nas mesmas escolas, com os grupos de amigos muito parecidos, né, meio que ali da mesma idade e tal. O Mário, né, que é o caçula, que é o Pichu, ele tem 4 anos de diferença da gente, 4 ou 5 anos. Então, pensa assim, ele tava com 10, a gente tava com 15, já adolescente, né, ali começando a sair, e ele muito criança ainda, então... Sai daqui, pirralho, né, basicamente. Ai, que garoto chato, tipo... E ele querendo se envolver ali, né, com os nossos amigos e tal. Então, mesmo tendo essa diferença, estar com eles tem essa coisa de pertencimento, de piadas que só a gente entende, porque a gente passou por coisas, sabe? A minha irmã me manda uns memes que a gente já fala, tia não sei o quê, lembrei, sabe? Porque, né, tem essa coisa de ter vivido. Mas é uma coisa que a gente também tem com amigos de longa data, só que os irmãos, né, no meu caso, eu tenho quase 40 anos, são pessoas que convivem comigo há 40, há 35 anos, né? Então é bastante coisa. Ó, tem um estudo recente da Universidade de Brigham, eu acho que é Brigham Young, dos Estados Unidos, que acompanhou 308 pares de irmãos adolescentes por 3 anos. Então, 300 pares aí durante 3 anos. E descobriram que os meninos e meninas que relatavam ter um bom relacionamento com os irmãos desde a infância tinham menos conflitos com colegas e eram mais altruístas. Então, de alguma maneira, você já tem um treino social desde muito cedo na sua casa, quando você é obrigado a se relacionar com o irmão. Então, depois a gente vai ver lá na frente também, né? O quão a empatia e certas habilidades vão sendo desenvolvidas por conta desse relacionamento. Porque você começa desde muito novinho, nem entrou na escola, já tá ali convivendo com outra criança, dividindo espaço com essa criança e tal, enfim, né? E depois, quando eu tenho a sensação, né, assim, pensando na história de alguns pacientes e tal, dependendo de como era essa relação, se essa relação era boa, era confiável, parece que de alguma maneira a gente vai buscar isso também, exatamente isso, nas nossas relações de amizade, né? Então, e aí que a gente às vezes se choca com o mundo, né? Porque nem todo mundo vai ser ali essa sensação de pertencimento e de confiança e tal. Nem todo mundo vai responder à altura, e aí pode ser um dos primeiros choques que a gente tem na vida, né?
Como assim um choque? Não entendi essa parte. De você sair desse contexto familiar em que você confia nos seus irmãos, que vocês têm essa sensação de pertencimento e tal, e ir para colégio, por exemplo, e, sei lá, não ser aceito por um grupo, Tá. ou não, né, fazer amizade com alguém e essa pessoa não ser tão confiável assim. Então, de novo, né, reflitam aí sobre a história de vocês. Como é que era a sua história com seus irmãos, com a sua família? Ali, antes do colégio ou no comecinho, e depois como foi, né? Se você buscou isso nos seus amigos e tal. Fora que tem uma coisa também, Bruno, que eu acho que, não sei, eu senti muito isso, assim, a gente tem as fases de amor e ódio com os irmãos, né? Tem momentos que vocês estão se odiando, ai, que saco, vive a sua vida que eu vou viver a minha, não sei o quê, e tem fases que vocês estão se amando loucamente, né? Então, principalmente eu e a Ju, como a gente tem a cidade muito pertinho, a gente passou por vários momentos, assim, sabe? Sei lá, numa semana, uma tá dormindo na cama da outra, chorando porque terminou o namoro, e na outra, sei lá, tá se odiando, tá olhando uma pra cara da outra porque pegou a roupa sem pedir e tal, enfim, né? Então, oscila, assim. Eu acho que agora, hoje, né, que nós somos adultas e tal, isso tá mais equilibrado. Mas, nossa, nós tivemos várias fases, assim, do amor ao ódio em 2 semanas. Hoje, como adulto, tá equilibrado no amor ou no ódio? No amor. No amor? Só queria confirmar. Viu, Ju? Grande coração pra você. Nós chamamos Demauro também, porque Demauro não tem irmãos, aí o que ele faz, né? Ele fica querendo o quê? Pegar meus irmãos pra ele. Vai, Criar Bruno, discórdia. confessa aqui, tá? Que ele sempre fala, a Ju, adoro a Ju, beijo pra Ju, maravilhosa. Falo isso, mas eu falo pra Ju isso também, você não precisa ficar assim. E aí, tem uma coisa sobre os irmãos que, né, o Bruno começou o episódio zoando com a coisa de quem os pais gostam mais, né? Eu sempre defendo, quando eu falo isso pra alguém que tem filho, a pessoa fala, imagina! Gente, sempre vai ter um filho preferido, sim, né? A gente brincou no começo do episódio, mas falando sério agora, o Freud não fez milhões de pesquisas sobre isso, tá? Só queria deixar isso claro. Mas vai ter um filho preferido, porque os pais, eles vão... Cada gestação, cada filho, né? É uma fase que eles estão. Então, depois a gente vai ver, né? Nós vamos falar aqui um por um. Mas pensa que o filho mais velho é o primeiro filho, é a primeira experiência desses pais, né? Pensando aqui num contexto de pai e mãe criando filho e tal, né? Vai ser a primeira vez que eles vão passar por isso, tem muita insegurança, eles estão apreensivos com um monte de coisa. Então, generalizando, talvez tenha muito mais tensão do que curtição no primeiro filho. O segundo, eu já ouvi várias pessoas que têm 2 filhos, né, que falam, nossa, o segundo parece que se cria sozinho, tipo, porque você já tá, né, o primeiro filho, ai, nossa, caiu a chupeta no chão, ai, lava, passa álcool, água fervendo, pronto, tá de volta. O segundo filho, caiu, ai, gente, pega rapidinho, não dá nada. Passa aqui na roupa, devolve a chupeta pra criança, pronto, e segue, né? Parece que esse medo todo, essa insegurança toda já fica diferente. E com o caçula, né? Então, se você pensar, cara, esse casal já tá casado há 10 anos, sei lá, 8 anos, já tem um pouco mais de estabilidade financeira, então já tá mais seguro com relação a dinheiro, outra relação. Então, talvez isso influencie nessa relação desses pais com esses filhos. E também tem a coisa da afinidade, da personalidade. Cada criança vai ter sua própria personalidade, seu próprio jeito. E, né, não tem como, assim. Quando nós éramos pequenos, o meu avô tinha caminhão, Kombi, trabalhava com mudança, essas coisas, então estava sempre envolvido com carro, sabe? E o meu pai também sempre teve caminhão, essas coisas.
Então, vira e mexe, e por algum tempo a gente morou no mesmo quintal que os meus avós, né? Então, vira e mexe, meu pai tava lá mexendo no caminhão, fazendo alguma coisa e tal. A Ju adorava ficar junto com ele, sabia o nome de todas as ferramentas desde pequenininha, sabe? Tipo, a diferença de uma chave Philips para uma Allen, sei lá. Porque ela gostava disso. A Ju sempre gostou mais de aventura, terra, subir em muro, árvore, tipo, super entre aspas, né? Que as pessoas falam, sempre foi moleca, né? Não sei o quê, como se só os meninos pudessem gostar disso, né? Mas ela gostava muito. Então, é claro que isso vai gerar uma maior afinidade desse pai, né? Que tá. A gente brincava que se o meu avô desse um passo em falso para trás, pisava nela, porque ela tava sempre atrás dele, querendo ver o que ele ia fazer, o que ele ia mexer e tal. Ela era muito curiosa com essas coisas, assim, de fora de casa, né? Eu já tinha uma coisa, até pela questão dos meus problemas de visão e tudo, a fotofobia, eu não gostava de ficar no quintal, de ficar no sol, gostava de ficar dentro de casa. Então, e eu gostava das coisas de dentro de casa, que era ler, brincar de casinha, de boneca, livro, tudo ali que envolvia coisas de dentro da casa, que era mais a minha avó. Então, assim, por mais que a gente ache que não tem jeito. As características desses pais, desses avós, né? E quando eles vão se identificando, vendo isso na criança, tem uma coisa importante aí, né? Eu fico pensando nisso também. Até quando você estava contando sobre o do mais velho, o mais novo, eu fiquei pensando também que o mais velho tem mais ódio acumulado dos pais, né? Porque teve mais tempo de convivência e não sei se vocês já conviveram com criança, mas criança não é um ser fácil, porque está aprendendo sobre tudo na vida. E começa a ter sua própria personalidade, etc. Mas veio mais pelo lado de piada / verdade aí, que provavelmente seus pais te odeiam também, mas te amam na mesma proporção. E eu vejo, quando eu era criança, por ser filho único, eu acho que o que eu mais ouvia das pessoas, geralmente de pessoas da minha idade, né, era como eu era sortudo de ser filho único. Porque era tudo pra mim, porque especialmente comida, né? Então eu não precisava dividir chocolate, não precisava dividir videogame, não precisava dividir nada. E eu lembro que quando eu comecei a ouvir isso, eu ouvia mais concreto, assim, sabe? E eu lembro até hoje desse sentimento, porque eu acho que existe um ponto ali que sim, eu adorava ser filho único, porque era tudo pra mim. Então, não tenho o que se dizer, tipo, toda a comida era só pra mim. Tudo que queria comprar era só pra mim, brinquedo e tudo mais, não precisava dividir. Porém, tinha um outro lado que era eu brincava sozinho em casa, porque minha mãe trabalhava, ou, de novo, ter filho não é uma coisa fácil, então ela não tinha muito saco para mim, de vez em quando, quase sempre. E aí eu tinha que jogar videogame sozinho, ainda não existia isso de você jogar online, você tinha que jogar baralho sozinho, jogar aquele paciência. Era a minha vida, basicamente isso. Só tem esse jogo pra jogar, porque é o jogo de jogar sozinho. Mas E eu você lembro tinha o que Danilo, não tinha, seu amigo? Vocês não são amigos desde pequenos? nós somos, mas não é a mesma coisa. E eu até, quando a gente fala esse ponto de irmãos, eu considero ele como um irmão pra mim. Acho que a gente tem a convivência de muito tempo, a gente se conhece desde os 10 anos, desde os meus 10, né? Acho que ele é 3 anos mais novo. Porém, durante o dia a gente brincava, a gente fazia as coisas, mas aí você dá 8 horas, você tá em casa, né? O que você vai fazer à noite? O que você vai fazer de manhãzinha quando você acorda? Não tem essa convivência. E fazia falta essa convivência à noite também, sabe? A gente, até na época, depois um pouco mais velho, já tinha computador, a gente jogava coisas online ali, a gente da rua, né? Jogava e tal, mas não era a mesma coisa de você realmente ter um irmão. Não, E sei que não é, tô só te provocando. Não, sua vida é provocar as pessoas, né? Mas, eu digo, não era a mesma coisa na época. Por quê? Porque eu não tinha convivência, vamos dizer ali, de um irmão que acabou de aparecer na minha vida. Eu não tinha muito tempo de conhecimento da minha relação com o Danilo, por assim dizer. Então, eu acho que isso foi crescendo com o tempo. Então, vamos dizer, quando você nasce, você já tem uma figura ali que está do seu lado. A minha, eu acredito que começou com 10 anos, onde essa figura ali foi introduzida. Eu acho que pelo menos pelos próximos 10 ou 15 anos, ele não tinha essa figura de irmão pra mim, mas ele estava sempre presente na minha vida, sempre ali, a gente tinha as mesmas piadas internalizadas, essas coisas, e eu vejo que, não sei em que momento, mas eu percebi que ele tinha essa figura pra mim, ele existia nesse ambiente. Até eu acho que
O último ponto que faltava era entender como será que eu amaria alguém se ele fosse meu irmão de verdade. E acho que você respondeu isso pra mim agora no podcast, como eu brinquei, que é isso, você não é a mesma coisa de um amor de pais e tá tudo bem. Eu acho que eu pegava muito nesse ponto por não ter tido uma referência, por não ter tido alguém desde pequeno ali dessa relação de amor e ódio, de roubar roupa e etc. Não, e você também não tinha, sua família não é grande, assim, você não tinha primos também que você convivia, porque eu ia fazer um parêntese sobre isso, né? Por exemplo, meu pai era filho único, mas ele tinha muitos primos, eles conviviam juntos, então essa relação que ele tem com os primos, assim, é muito parecida, tanto que é, as primas dele a gente chama de tia, porque, sabe, eles são tão, ali, parece tão tia mesmo, pela idade e tudo, né, enfim. Então tem gente que é filho único, mas tem uma família grande, tem um contexto de primos, se encontrarem no final de semana, morar perto, estudar junto e tal, que, né, pode dar esse contexto, mas ainda assim, como você falou, não é a mesma coisa que morar na mesma casa e tudo isso, né, Eu tenho primos e primas, mas a relação que minha mãe tinha com a família era de ver a cada 2, 3 anos, sabe? Então eu acho que não existiu um espaço ali de ter. Não que eu não goste deles, mas não existiu esse espaço do mesmo local da criação junto, sabe? Da gente crescer junto. Eu acho que cada 3 anos a gente se via e aí você dava um resumo do que tinha acontecido na sua vida, aí depois de 3 anos você ia se ver de novo, sabe? Eram esses intervalos de tempo na nossa vida. entra também essa coisa dessa diferença de idade, de como esses pais vão gerenciar esses filhos, né? Esses irmãos aí e tal. Então, queria começar falando do mais velho, porque eu sou a mais velha, eu acho que nada mais justo do que começar pelo mais velho. O filho único a gente vai falar lá no final, então se você é curioso, se você é ansioso, aguenta, espera que a gente vai falar de você, filho único. Mas, como eu que tô aqui com o roteiro, né? Eu que tô mandando, eu como a mais velha, eu que mando aqui. Tinha que deixar o mais velho pro final, porque o mais velho que sempre se fode. Ai, olha só que o mais velho, ele tem uma vantagem, que é, de alguma maneira, ele sempre, né, foi o filho, sempre vai ser o filho que teve mais atenção dos pais em termos de tempo, né? Ele foi o primeiro, então ele teve ali, e por um tempo ele foi o único a ter a atenção dos pais. Então, segundo algumas pesquisas, esse tempo a mais que essa criança passa com os pais gera mais estímulo, ele recebe mais estímulo de qualidade, de atenção por parte desses pais, o que pode influenciar no quociente de inteligência dele. Então tem um estudo da Escócia, de Edinburgh, e que eles fizeram na Escócia e em Sydney ao mesmo tempo, foi publicado em 2017, eles observaram 5.000 crianças, desde o nascimento até os 14 anos, a cada 2 anos. Então tiveram aí, né, 7 encontros com essas crianças mais velhas, né? E os pesquisadores concluíram que, desculpa, a pesquisa não era só com criança mais velha, né, era com todos os tipos de criança. Mas os mais velhos eram sempre os que tinham o QI maior, tipo, sempre maior do que os mais novos, né? E segundo os pesquisadores, isso é muito por conta dessa maior interação com os pais, com essa qualidade que é melhor e tal, enfim, né? Então, esse filho mais velho acaba vivenciando, meio que sem querer também, o papel de líder. Ele vai ser sempre o primeiro a dormir na casa do amigo, o primeiro a ir na escolinha, o primeiro a não sei o quê. Então, também em relação aos irmãos tem essa coisa, né? E aí tem uma outra pesquisa não oficial, né? Um levantamento em relação aos grandes CEOs e tal, e, por exemplo, sei lá, o Bezos lá da Amazon é mais velho, não sei quem, sabe, é mais velho, são irmãos mais velhos e tal, então tem aí sei lá, esse papo de que os irmãos mais velhos são mais inteligentes, o que eu concordo, né, porque isso é muito claro, assim, tá muito óbvio toda a minha capacidade, a minha inteligência, enquanto mais velha, sabe, é isso. Eu não sei nem se o resultado dessa pesquisa é real, né? Porque, assim, tipo, por ser mais velho, pode ter sido adulterado também. É o papel do irmão, né? É adulterar a verdade para os irmãos mais novos e fazer eles sofrerem.
Queria trazer um ponto aqui que eu estava lendo uma vez sobre uma pesquisa, antes da gente mudar para o irmão do meio ou mais novo, o caçula, sobre alguns pais, praticamente a responsabilidade que é dada por irmão mais velho de pai e mãe. Nossa, e eu ia falar disso, seria o próximo ponto. Então, desculpe ter roubado seu espaço, mas você como irmão mais velha já está acostumado. E como é isso, eu lembro de ler e realmente entender esse lado como espectador, né? Mas do ponto de você sendo irmão mais velho, muita gente tem o papel que foi atribuído de pai, né? Você tem que cuidar dos seus irmãos, você tem que olhar eles, você tem que isso, você tem que aquilo. E o quanto também isso é danoso de você, como uma criança, você um adolescente, já ter um filho que você tem que cuidar e que você tem que ter responsabilidade sobre. E o irmão mais velho não é para ter responsabilidade de pai. O irmão mais velho é só para ser o irmão mais velho. Não é para proteger. Todas as idades do irmão é para proteger um ao outro. É o cuidar da família, né? Mas esse local que é colocado do pai e da mãe é muito exaustivo e é uma dor, uma responsabilidade muito grande em um momento que não é para você ter responsabilidade, né? É um momento que é para você só viver a vida e aprender sobre a vida. Claro que não é tão simples, tem famílias que não tem condição nenhuma, o irmão mais velho é o que assume. Eu lembro da minha mãe, ela era acho que a segunda mais velha, e esse papel não foi dado a ela, simplesmente era isso ou você não tem comida. Então, vai lá. Se vira, exatamente. Tem o que acontece, né, o lado negativo, então, esse filho vai ser mais estimulado e não sei o que, talvez, né, vai ser mais inteligente ou vai assumir a liderança mais rápido, ok. Só que tem esse outro lado do excesso de cobrança, dessa cobrança que vem cedo, desse apelo para a responsabilidade uma criança muito jovem. Então, toda vez que a gente fala assim, porque eu desde pequena sempre fui muito responsável, eu cuidava dos meus irmãos, eu não sei o que, a gente tem que fazer um parênteses e pensar que se você era muito responsável, com 7 anos eu que trocava os meus irmãos para ir para a escola, dava café da manhã, sei lá, um exemplo, né? Não é meu caso. Isso tem a ver com negligência, porque não é para uma criança de 7 anos estar trocando os irmãos, tipo, as pessoas falam isso como, que bonitinho, que legal, mas é o que você falou, uma criança de 7 anos não tem que estar preocupada se o irmão tá com a roupa certa para ir para a escola. Ela tem que estar preocupada em estudar, em se desenvolver e tal. Então, quanto mais responsável, quanto mais cedo você foi responsável, quanto mais cedo você assumiu as coisas e tal, mais negligência você teve. E quando eu falo essa negligência, gente, tô tomando cuidado com essa palavra, não é que, seus pais te largaram e tal. Claro que teve um contexto nessa família, uma necessidade, enfim, né? Nenhum pai fala, quero que meu filho amadureça mais cedo e perca a infância. Não é isso. Mas é o que acontece com muitas famílias. Normalmente, essa pessoa super responsável, não sei o quê, lá atrás ela foi muito negligenciada, ela teve que começar isso muito mais cedo. Isso é uma coisa que acontece muito com os mais velhos, né? Essa ideia de responsabilidade muito cedo faz com que ele já, desde muito cedo, não esteja preocupado em curtir, em viver, está preocupado em, será que tá tudo bem? Será que, né? Então, enfim, então tem esse peso negativo aí, né? E aí a gente entra no filho do meio. Que tem, né? Não sei se vocês já ouviram, mas assim, tem um estigma, né? A pessoa fala, é o filho do meio, coitado do filho do meio, né? É o que não teve atenção, não teve um monte de coisa, enfim. Só que o filho do meio é uma figura que tá cada vez mais rara nos dias de hoje, porque os núcleos familiares estão cada vez menores. Essa ideia de filho único tem acontecido muito, né? Assim, os casais com um filho só e tal. Então tem quase um item em extinção, né? O filho do meio. Então, se você é filho do meio, uau! Era super comum, agora não é tanto, né? Então, ele fica nesse meio do caminho entre o filho mais velho, que é o responsável, o inteligente e tal, e o caçula, que é o bebê da família, né, assim, o que tem atenção e tal. Então ele vai ter que lutar para encontrar o seu espaço, conquistar a atenção dos pais nessa disputa, né? E aí essa situação, né, ele ficar nesse meio pode torná-los bons negociadores, pessoas mais diplomáticas,
especialistas em cooperação, comunicação. E aí tem também uma outra pesquisa aí não oficial, né, um levantamento que fala que um pouco mais da metade de todos os presidentes dos Estados Unidos eram filhos do meio. Sei lá. Então, assim, eu adoro esses números porque, né, quer dizer alguma coisa? Claro que não. Tipo, você vai entrar esse item, ai, nossa, fulano de tal, né, foi do partido tal, não sei o que, é filho do meio, então tem muito mais chance. Não, mas enfim, só um dado aqui, né, pra gente, quem é filho do meio pode usar isso pra se exibir por aí. Informações que significam nada, né? O mesmo de CEO, se você pensar, o Jeff Bezos e os outros milhões de outros CEOs milionários que existem no mundo? Também eram. Não É eram, não, óbvio. gente. Não Eram pesquisaram sim. eles. Eram sim. E aí, o que acontece? Essa facilidade que o filho do meio tem de lidar com essas pessoas, essas personalidades diferentes, vai fazer deles mais satisfeitos e felizes em relacionamentos amorosos lá na vida adulta, segundo, acho que é uma entrevista que foi feita com quase 300 participantes também. Não, eu ia falar também dos Estados Unidos, não, mas é uma universidade de Israel, que fez essa conexão, assim, né? Que os filhos do meio, eles têm mais facilidade de se relacionar porque eles lidam melhor com essas diferenças, porque, coitados, estavam lá, né, lidando com 2 irmãos completamente diferentes e os pais, né, e ainda querendo atenção e tal. Então, o fato de receberem menos atenção não é necessariamente algo negativo. E aí, gente, tem um livro, só que ele não tá em português, que chama O Poder Secreto do Filho do Meio. Maravilhoso. Catherine Salmon é o nome da psicóloga que fez o estudo. Ela fala que pode haver uma vantagem em não ser aquele demasiadamente supervisionado, que é o mais velho, né? Porque o excesso de cuidado dos pais impede as crianças de desenvolverem a independência de que realmente precisam para se virar sozinhas. No caso, né, da minha família, como eu era mais velha, eu acho que eu sempre tive essa coisa de responsável, não sei o quê, mas por eu ter a minha deficiência visual e tudo isso, eu sempre fui muito medrosa, muito. Já a Ju era a pessoa que tava, sei lá, sabe, nossa, não nadem nesse rio que tem peixes venenosos. A gata já tava na água, sabe, assim, tipo... pleníssima e nadando lá de braçar e tal. Então, quando eu leio essas coisas, eu falo, nossa, é muito isso, assim, porque eu não sei se a Ju era menos supervisionada, né? Porque no meu caso tinha coisa de ser mais velha, ainda não enxergar direito, toda cagada, então acho que tinha um cuidado maior. Já a Ju, gente, tava lá trazia uns cachorros, uns gatos da rua, sabe? Era, sei lá, enfim. Então, eu acho que tem essa coisa aí do meio de ter menos supervisão e de ser mais, sei lá, se joga no mundo, ser mais corajoso. E queria trazer um ponto aqui que veio à cabeça agora sobre e como funciona essa parte, por exemplo, você descrevendo a Ju, né? Então, você sabia que ela teve mais liberdade. Não foi só por causa da personalidade. A personalidade dela se formou por causa da mais responsabilidade. Como que era esse sentimento para você entender isso, sabe? Pensar, puta, eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, agora vem essa pessoa que acabou de existir no mundo, pode fazer tudo, e assim, consequentemente, com seu irmão caçula, sabe? Nossa, eu não sei responder isso, assim, porque, na verdade, eu não sei te falar se, por conta dos meus problemas de visão, eu gostava de ficar mais em casa e tal, ou se eu gostava mesmo de ficar. Então, eu nunca tive muita vontade, assim, não sei, não era uma coisa que eu olhava e falava assim, eu queria tanto estar lá no quintal, me sujando de terra e brincando loucamente. Tipo, eu não tinha essa vontade, então não é uma coisa que eu olhava e falava assim, como eu queria. É tipo, eu não gosto de brincar assim, eu quero ficar aqui, quietinha e limpinha, sabe? Você sempre foi uma idosa, né, Cintia, basicamente? Sim, gente, eu sempre fui velhinha, cara, sempre, sempre, sempre. A minha avó materna, que era, né, mas ela falava, fique tocada dentro de casa, não toma um sol. Tipo, e a Ju tava lá, plena, maravilhosa, correndo. Mas eu acho que depois, assim, conforme a gente foi crescendo, a Ju me levava, sabe, tava lá ela, não, vem, segura na minha mão. Então ela sempre teve uma coisa, assim, de
de também se responsabilizar por mim nesse sentido. Sabe, a gente sempre... Nossa, eu acho que eu já falei isso em algum episódio, né? Até hoje, a gente tá andando na rua, se não tá de mão dada, tá de braço dado, porque é uma coisa desde lá de criança, sabe? A gente sempre andou de mão dada, porque eu não enxergo direito, pra eu atravessar uma rua, ser atropelada e tal. Então, a minha mãe sempre ensinou a gente a andar de mão dada. A gente sempre ia de mãozinha dada pra escola, voltava e tal. E até hoje, vou atravessar a rua, sabe? Ela me segura. Esses dias eu tava andando com o Lu, a gente voltando do mercado, com sacola, não sei o quê. E aí eu fui descer a guia, né, a calçada assim, e era muito alto. Tipo, eu não vi, porque eu não enxergo, e porque eu tava com as sacolas e tal. Aí, quando eu pisei assim, eu fiquei com raiva dele, porque, tipo assim, ele que tinha que me avisar que o negócio... Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que louca, né? Porque se eu tivesse com a Ju, com toda a certeza do mundo, ela teria falado, assim, tipo, sabe, cuidado, porque quando a gente anda na rua, ela fica assim, sei lá, uma coisa desde sempre. Então, ela tinha essa coisa, sabe, de me levar, de, sei lá, quando a gente tava entre amigos, assim, eu acho que ela, desde muito pequena, entendia o que eu tava enxergando e o que eu não tava enxergando. Não sei como, né, assim, eu acho que da convivência, que a gente não tinha essas conversas, tipo, olha, Ju, isso aqui eu não enxergo. Ela percebia ali pela convivência e tinha esse cuidado também. Então, eu acho que a Ju, ela também assumiu um pouco dessa coisa de ser irmã mais velha por um outro contexto, né? Nesse ponto eu vou deixar linkado o episódio A Dor que Nos Move, que é o que você descreve um pouco mais sobre a sua fotofobia. Também um episódio muito especial. Ai, gente, a gente cheio de episódios especiais. Ai, vamos falar do caçula. E aí eu quero começar com as características dos caçulas, gente. Exibidos, voluntariosos, extrovertidos, gostam de se mostrar para as visitas, de fazer graça para os avós, sem nem ficar como diz o pessoal da Bahia, a cara nem arde, né? Tá lá se exibindo, não tem a menor vergonha, sempre ali, né? Como eles têm pelo menos um irmão mais velho para se espelhar e de quem eles também recebem estímulo, muitas vezes o filho mais novo também pode apresentar o desenvolvimento mais acelerado. Porque o que acontece? Ele vai ter 1 ou 2 ou 3 irmãos, né? Enfim. Então, ele já é uma criança que vai se espelhar desde muito cedo em outras crianças. Tem muita gente que fala que o aprendizado, né? A aprendizagem dessas crianças, dos caçulas, é mais rápido. Porque ele já tá ali, né? Você fala assim, nossa, o mais velho demorou tanto para andar, o mais novo já tá não só andando, como escalando a janela, de pendurado nos móveis e tal, porque ele tem esses estímulos diferentes aí dos outros, né? E como ele, não dá para saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como ele tem esses estímulos mais cedo e ele desenvolve esses comportamentos mais cedo, os adultos se surpreendem, né? Tipo, nossa, com 1 ano já tá fazendo isso, meu Deus, que gracinha. E aí reforçam isso. E aí é por isso que eles ficam, né, entre aspas, mais exibidos e tal. Porque fica todo mundo, ai, olha ele já subindo não sei aonde. E reforça, e ele continua. Então não dá pra saber onde isso começa, né? Mas é muito comum essa característica aí do caçula. Você falando sobre isso, o Danilo, né, ele tem 2 filhos, um de 4,5 e um de 2,5. E o 2,5, o caçula é exatamente assim. E aí na família dele tem também uma menina, ela deve ter uns 10 ou 12, e ela tem 2 irmãos mais velhos. E justamente a gente sente ela como mais velha, e assim como a gente sente o caçulinha dele mais velho também, por agora explicado pela ciência, que é o espelhamento muito perto ali, né? Que é uma forma de você ter as respostas de alguém que tem a sua altura, que está sempre com você o tempo todo, e você, o que ele teve que aprender sozinho de alguma maneira, você meio que já rouba daquela pessoa ali aquele conhecimento. Que exatamente, legal. Pequenos ladrõezinhos de comportamento, de experiência. E cadê os CEOs que são caçulas? Não fizeram pesquisa sobre isso, por quê? Porque o caçula não é CEO. O caçula tá onde? Tá vivendo a vida. Tá vivendo a vida, entendeu? Não quer essa produtividade louca, nada Tá disso. morando numa van e surfando pela Austrália.
Ó, tem um estudo, deixa eu pegar aqui, da Universidade de Tel Aviv, lá de Israel também, e de mais algumas cidades, incluindo Toronto, no Canadá, que fala que o filho mais novo é também responsável por ensinar aos mais velhos uma coisa super importante, que é a empatia. Na pesquisa, eles analisaram 452 pares de irmãos de etnias diferentes com idades entre 18 e 48 meses. Nossa, eu ia falar, nossa, 48 anos, não, de 18 a 48 meses. Observados em um primeiro momento e 1 ano e meio mais tarde, né? Os pesquisadores notaram que no exercício da empatia, os mais novos também serviam de modelo aos mais velhos, e não apenas o contrário, como se costumava acreditar até então. Então, além do, assim, o caçula, ele tá ali modelando o comportamento o tempo inteiro a partir dos irmãos mais velhos. Mas os mais velhos, de alguma maneira, eles podem não estar modelando o comportamento do caçula, mas eles estão, talvez pela primeira vez, convivendo com alguém menor que eles. Então, essa coisa de entender que é mais frágil, que tem coisas que dá para fazer, outras não, que assim pode brincar, assim não, faz com que esse mais velho desenvolva o processo de empatia. E quando eu li isso, eu lembrei dos meus sobrinhos, porque o Rafa é mais velho, né? Então, tem o Rafa, o Gabriel do meio e a Lelê, que é a caçula, os filhos do meu irmão mais novo. O Gabriel, quando ele era pequeno, assim, o Rafa é bem mais tímido, mais na dele e tal, sempre foi uma criança muito tranquila. O Gabriel já era espivetado e tal, não sei o que, né? E o Gabriel batia no Rafa, o mais novo, né? Batia no Rafa, que é mais velho e tal. E o meu irmão falava, Rafa, você tem que se defender. Tipo, bate nele também, sei lá, se defende, né? Aí ele falava assim, ai, mas ele é tão pequenininho. Tipo, sabe, não dá pra, não posso fazer nada, não dá pra bater nele ou fazer alguma coisa. Então, não tinha essa coisa do Rafa, até hoje não tem, assim, dele bater nos irmãos, porque ele fala, eles são tão pequenininhos, não pode. E são terríveis, né? O Gabriel e a Lelê são super, enfim, agitados e arteiros, assim, sabe? Crianças super ativas e tal. Mas é isso, assim, tem esse processo simpático muito forte, né? Tem uma característica também legal sobre os caçulas, que eles se sentem aptos, encorajados a arriscar com muito mais facilidade do que os mais velhos, né? E eu não sei também se é porque eles se sentem protegidos de alguma maneira, mas é isso, né? É o caçula que tá lá querendo se jogar da janela e os pais em choque. Isso na infância pode ter uma leitura, né, de que eles são rebeldes, são arteiros, né, enfim. Só que já na vida adulta, isso vai resultar em coragem, ousadia, para encarar desafio, que costuma ser ótimo quando a gente pensa nesse contexto profissional, né, enfim. Então, tem uma revisão de 24 estudos sobre essa ordem de nascimento, feita pela Universidade de Berkeley, que chegou à conclusão de que os filhos mais novos participam mais de esportes radicais. Então, não, o mais novo, ele não tá lá sendo CEO, ele tá vivendo a vida dele no Monte Everest, sei lá, ele tá se jogando de algum paraquedas, né, Demauro? Ele tá esquiando em alguma montanha muito perigosa, entendeu? E queria dizer que eu, como filho único que vivencio as 3 fases, do mais velho, do meio e do caçula, vivencio isso também. O meu lado responsável também se joga da montanha, do avião e tudo mais. E assim, gente, a gente tá falando aqui, né, não quero... eu acho que o mais importante a gente tá trazendo esses dados, mas rotular as pessoas a partir da sequência do nascimento é uma coisa muito cruel, né? Porque tem exceções, tem a personalidade, tem irmão caçula que é muito mais medroso, não vai querer esportes radicais e se jogar de aviões em movimento, coisas do tipo. Mas aqui é uma generalização, enfim, né? As pessoas, principalmente os psicólogos, a gente observa isso, né? Assim, eu observo na vida adulta, porque eu atendo adultos, mas quem atende crianças pequenas e tal, fala muito dessa diferença. E também, uma coisa que precisa ser levada em conta é que, por exemplo, 4 filhos, né? Se o irmão mais velho for homem e o segundo filho for mulher, a leitura que a gente faz é como se os 2 fossem os mais velhos, porque é a primeira menina mais velha. Isso vai ter diferença também nessa relação.
se são todos meninos e a caçula é menina, ou a mais velha que é menina, sabe? Essa diferença também em relação ao sexo é considerada, porque a gente tem uma cultura que desde pequenininho já coloca atribuições específicas para meninos e para meninas. Então, se a irmã mais velha é mulher, com toda certeza ela tem que cuidar dos irmãos mais novos, porque a mulher, né, cuida naturalmente. Se o irmão mais velho é homem, ele tem que vigiar os irmãos mais novos. Ele é aquele que tem a vigilância, sabe? Que conta se aprontou alguma coisa, que fica de olho se está fumando maconha muito cedo, enfim, essas coisas assim. Então, a gente tem uma cultura que já coloca esse estereótipo e esses papéis nas crianças desde muito cedo, já atribui esses papéis desde muito cedo a partir do sexo. E quando a gente discute, né, fala tanto dessa questão de gênero e de tudo isso, é olhando para isso também, né? O como você não respeita as características dos seus filhos, das crianças e tal, porque você fica reproduzindo uma ideia de comportamento que você nunca parou para questionar. Quem falou que essa criança tem que ser responsável pelos outros, né? Enfim. E é o mesmo que se você pensar esses estudos que a gente trouxe, esse próprio programa aqui que a gente gravou, a gente coloca as pessoas em caixinhas, né? Não intencionalmente, e você tá ouvindo isso aqui, você já é um adulto, né? Então a gente não cagou a sua vida, foram seus pais e você mesmo. E a sociedade, né? Mas nesse exato ponto que eu quero trazer, que é você, por ser o mais velho, existe uma caixinha na sociedade de que você tem que ser o responsável, que você tem que ser o Jeff Bezos ou não sei o quê. Você, por ser o mais do meio ou o mais novo, que você tem que se jogar do avião, que você tem que fazer isso. E exatamente, você fica a sua vida inteira ouvindo isso e reouvindo isso e você internaliza isso como se fosse seu. E não é seu, é o que a gente tem como padrão e é uma luta também para você se tirar dessa caixa, né? De mais uma caixa que a gente aplica nas pessoas. E isso também, eu por ser filho único, tenho minha própria caixa de que tudo era pra mim, de que eu era mimado. E como que eu provava para as pessoas que eu não era mimado? Que não era simples assim, sabe? Tipo, por que eu precisava provar pra alguém que eu não era mimado? Por que eu precisava provar pra alguém isso ou aquilo? Porque eu estava numa caixinha que em certos momentos eu não concordava, mas também não tinha essa consciência tão clara assim. Como ainda não tenho, né? Muitas coisas ali de ter sido filho único estão internalizados em mim e nem era meu, era só porque aplicavam em mim, o mundo em geral, e eu internalizei como sendo uma propriedade minha, e é isso que eu tinha pra dizer. E é uma soma, né, assim, de naturalmente o que os pais vão conseguir dar para cada um desses filhos, por conta da experiência deles, como eu falei, né, é óbvio, o primeiro filho são inexperientes, não sabem um monte de coisa e tal, eles vão criar de uma maneira. Segundo filho, de outra. O terceiro, de outra. Vão estar em situações financeiras diferentes. Tem várias coisas aí que impactam. O grande problema é, realmente, já antes de conhecer essa criança, de entender essa personalidade, você já fala, caçula, loucão. Mais velho, responsável. Do meio, problemático. Vai querer atenção de qualquer jeito, porque, né, do meio. Então, enfim, cuidado com isso, né? Vamos falar do filho único, Demauro? Tem nada pra dizer do filho único, Cíntia. É isso, Tem acabou o programa, um beijo. Tem sim. E foram os chineses que estudaram os filhos únicos. Segundo uma pesquisa lá de alguma universidade da China, que eu não anotei aqui qual que é, os filhos únicos se saem melhor em testes de criatividade e têm mais massa cerebral em uma região chamada giro supramarginal, que já foi associado em outras pesquisas à imaginação e flexibilidade na resolução de problemas. Pesquisadores atribuíram os resultados ao maior contato com adultos desde cedo. Então, vamos pensar no contexto do filho único, né? Ele só vai conviver com adultos por um certo tempo antes de entrar na escolinha, ou se ele não tiver convívio ali com muitos, mesmo se tiver convívio com primos, ainda assim a grande maioria da rotina dele é voltada só para esses adultos e tal. Então, isso faz com que ele desenvolva áreas específicas do cérebro, segundo a pesquisa aqui dos chineses, né? E que são áreas muito voltadas para a criatividade e resolução de problemas, então desde muito cedo. Então, segundo aqui esse estudo, Demauro, você é uma pessoa muito criativa e resolutiva. Que coisa maravilhosa. Completamente verdade, me encaixo
perfeitamente nessas caixinhas aí do estudo. E também lembro de quando eu era mais novo, conviver mais com adultos mesmo, em festas e coisas assim, eu acabava ficando num espaço de pessoas mais velhas. Não só adultos, né? Mas crianças mais velhas também. E é isso. Você se foge antes, basicamente, quando você é filho único. E até uma das minhas dicas aqui é uma música do Cazuza que chama Filho Único, que estará na nossa playlist do Corajosamente Music. E é uma música que ele mostra de triste e também dessa coisa que eu não amo ninguém porque eu sou filho único e por responsabilidade, não sei o que lá, e de como é tudo isso. E é isso. Filhos únicos são maravilhosos, criativos. Cazuza era filho único, cantor muito louco, estava vivendo a vida, usando a droga desde sempre. Renato Muito Russo cedo. também, né? Se eu não me engano. Eu acho que o Renato Russo também era filho único. Eu sei. acho, não tenho certeza. Mas Não, música... a gente é muito incoerente, né? A gente acabou de falar, gente, não se aprisionem essas caixinhas. Aí na sequência já vem, o filho único é criativo. Então, é isso, gente. As pesquisas estão dizendo, não. A gente não está aqui Zero para coerência. ajudar ninguém, Cíntia. É isso que eu vou. A gente está aqui para dizer a verdade com a nossa mente corajosa e, por assim, trocar uma experiência gostosa, sem medo de dizer as coisas e talvez ajudar uma pessoa no mundo todo. E aí, já enfim. Cara, mas eu tô pensando assim, é que eu não conheço muitos filhos únicos pra fazer essa comparação e tal, e eu fui Você filha única por conhece, pouco não tempo. precisa comparar com ninguém, Cíntia. Só me usar de exemplo. E é isso. Eu fui filha única por 1 ano só, né? Então, assim, eu nem curti muito esse lance de ser a única criança entre a dos... Só que eu fui primeira neta, né, por parte de pai e tal, então eu tenho um espacinho aí bem pequeno de ser única, só, foi isso. De 1 ano? O que você lembra de 1 ano? Você não Não lembra lembro nada. nada, imagina. Sua vida basicamente existiu com 2 pessoas, você e Ju. Sempre, né? Antes de dar as dicas, assim, eu queria falar uma coisa que, pensando aqui no podcast, para mim ficou muito forte como a minha relação com os meus irmãos, ela mudou, assim, da adolescência agora para a vida adulta, de como esse vínculo mudou, e como é bom poder caminhar na vida de mãos dadas com essas 2 pessoas, assim. Eu convivo muito mais com a Ju, porque ela mora em São Paulo, meu irmão, né, não mora aqui em São Paulo, a gente tem menos contato, mas quando tem, assim, é maravilhoso e tal. Agora eu fui pra Recife, ele que ficou aqui em casa por causa dos gatos e tal. Nossa, gente, como a gente riu, assim, dele. Eles me conhecem, né? Eu sou toda metódica com as coisas. Ele, ai meu Deus, aí fui pegar uma toalha, guarda-roupa impecável, tinha até medo de pegar, sabe? Essas coisas assim, de quem te conhece bem. E então eu não tenho tanto contato assim com ele de convivência, né? Mas enfim. E a Ju é totalmente minha melhor amiga, assim, de ter alguma coisa, querer contar logo pra ela, querer opinião, sentir saudade. Essa semana ela veio jantar aqui com a gente. Aí eu achei que ela ia dormir aqui. Ela, não, vou embora, fiquei triste, sabe? Você fica tipo, ai, você não vai dormir aqui? Tava com o colchãozinho, sabe? Assim, enfim, ela foi embora, tá? Então, é muito bom quando a gente consegue ultrapassar essas diferenças, porque existem, né? Nós somos mulheres completamente diferentes, enfim, com visões de mundo e tal, cada uma no seu contexto. Mas é tão bom quando a gente consegue ultrapassar isso e ter essa pessoa por perto. E é isso que a gente faz com os nossos amigos. Mas às vezes com os irmãos é mais difícil, né? Porque você quer que eles pensem igual a você quer porque quer que eles... E eles não vão ser uma cópia sua. Então vamos olhar para essa diferença e entender como isso pode ser agregado para sua vida e tal, né? Ela tem uma visão diferente de algumas coisas, é super rico para mim. Então, nossa, como é bom ter a Ju por perto, assim. É quentinho demais. Vamos para dicas? Vamos. Gente, tenho dicas de livros. Aí quero pincelar algumas coisas aqui, né? O livro da Jane Nielsen, da Disciplina Positiva, é um livro que não fala só sobre irmãos, né? Fala sobre
essa relação de um jeito diferente entre pais e filhos e tal, mas também fala sobre... Ela várias vezes vai pincelar e pontuar coisas sobre irmãos e essa diferença e como os pais lidarem e tal. Esse é um livro necessário para a vida. Se você... não só para quem convive com criança, mas, né, eu sei que a gente tem uma demanda enorme de leitura na vida, então coloque aí na sua lista, mas se você convive com criança, esse livro é muito necessário, tá? Então, Disciplina Positiva, da Jane Nielsen. Tem esse livro que eu falei aqui do The Secret Power of Middle Children, né, da Catherine Salmon. Não tem em português, mas se você é filho do meio e quer saber qual é o seu poder secreto, leia, né, o livro da gata aí. Se você é filho do meio, você já deveria falar inglês, espanhol, mandarim e tudo mais. Exatamente. E aí, tem 2 livros que falam de irmãos que eu queria trazer, que eu acho que vale a pena. Tem um que chama Esaú e Jacó, que é do Machado de Assis, que ele vai falar de irmãos gêmeos, do Pedro e do Paulo. E pensando no contexto político, enfim, que a gente está no Brasil e tal, eu acho que vale, porque são 2 irmãos ali naquele período final da monarquia. Então, um irmão é monarquista, o outro que é a república, né, e tal, e essa diferença de visão de mundo deles e tal, apaixonados, claro, pela mesma mulher, enfim, e o Machado de Assis, né, sempre com essa crítica social maravilhosa que ele faz e tal. Então é um livro que vale, eu não sei, eu não vejo muitas pessoas falando desse livro, assim, mas eu acho uma obra muito importante e que vai falar desse contexto relacional entre irmãos. Um outro livro muito famoso sobre irmãos, mas que eu nunca li, mas já vi críticas, como o Freud era completamente alucinado pelo Dostoiévski, né, que é o autor do livro. O Freud falava que o Irmãos Karamazov, que é o livro, né, é a obra-prima, o livro mais, sei lá, fodástico do mundo, né? Ele falava que o Dostoiévski sempre teve vontade de matar o pai, reprimiu isso e fez esse livro maravilhoso, porque o Irmãos Karamazov conta a história de, acho que 4 irmãos, né, sendo que um, acho que é o bastardo ali, mas como esses 4 irmãos, cada um de uma mãe, com um pai que era um puta do escroto, né, o pai Karamazov é considerado, sei lá, um dos personagens mais sujos e péssimos de toda a literatura. E eles têm essa relação difícil com esse pai é assassinado, e o livro, então, vai de drama familiar para policial e tal, enfim, é um livro gigante, mas fala muito sobre esse lugar do mais velho também, sabe, do meio, como cada um vai lidando com essas diferenças, enfim, então essa é a minha dica aí de livro. Tenho dica de filmes. Aí tem muitos filmes, principalmente infantis, né, Bruno, que falam sobre irmãos e tal, mas antes de falar dos internacionais, eu quero falar de um nacional, que é o nosso desenho favorito da vida, que é Irmão do Jorel. Que assim, gente, se você nunca assistiu Irmão do Jorel, pelo amor de Deus, sabe, tira um momentinho da sua vida e vai assistir, porque é muito bom pra quem tem 30, 40 anos, assim, você vai se deliciar com as referências. E é isso, né? A história, o personagem principal não tem nome, é o irmão do Jorel, porque o Jorel é o mais velho, lindo, melhores notas, campeão em tudo e tal. Tem o filho do meio, que é o Nico, e aí a gente consegue perceber essa coisa. E tem o irmão do Jorel, que é o caçula, que não tem nome, que é, né? E ele dentro aí dos seus processos na infância, tá muito fofo. Acho que vale muito também dar uma olhada. Aí tem os básicos, né? Frozen vai falar da relação das irmãs de alguma maneira. Lilo e Stitch também, porque a menininha é órfã, quem cuida dela é a irmã mais velha, e como ela ter alguém para cuidar também, né? Que é o ET lá, o ETzinho e tal, mexe com ela, enfim, é bem fofinho. E também lembrei da Sandra Bullock, né, que saiu agora, que é o Imperdoável, que conta a história dessa irmã que foi presa e que tá tentando
reconquistar a caçula, reencontrar a caçula, né, e tal, o filme todo é sobre isso, que eu gostei bastante. Tem muita gente que critica o final do filme e tal, mas eu gostei, assim, achei bom. E eu assisti uma série agora, semana retrasada, que fala de irmãs gêmeas, que eu achei muito do caralho a construção, que chama Ecos. Muito, assim, muito legal essa coisa dessa simbiose das irmãs, de serem gêmeas e de as características pessoais se misturarem, né, e tal. Achei bem legal. Então, é isso. Nossa, tô cheia de dica, né, gente? 1 milhão. Eu tinha Frozen aqui, já nem vou dar, porque já foi dado. Eu tenho a dica de música que é O Filho Único, do Cazuza. Não é uma música tão realista assim, mas é uma música realista em parte. Então, estamos sempre esse episódio é para se contradizer, então estou apenas reforçando isso. Tem o filme do Cazuza também, e como diria Rogerinho, música é ambiente de droga, então para você ter essa coisa em mente quando você for assistir o filme. Tem uma dica de série que é Fleabag, que é uma série maravilhosa. Tem as duas irmãs e essa relação de amor e ódio das duas, de que uma acha que tem inveja, ciúmes, e como é esse cuidado ali de vida real, sabe? Então, é uma série muito gostosa, não só pela relação das duas, como a série se constrói é muito boa. Infelizmente acabou, e felizmente acabou, porque foi uma série ótima. E é isso. Essas são as minhas dicas. Ai, gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Curtam essas pessoas que dividem a vida com você desde sempre. Quanto mais você entender que vocês são diferentes e que essa diferença soma muito para essa relação, melhor vai ficar essa relação. Não se esqueçam também dos irmãos que vocês ganharam na vida, né? Que são os nossos amigos, que também cumprem um papel super importante. Mas eu acho que a gente já fez algum episódio sobre amigos? Acho que já, né? Eu não lembro agora. Eu acho que não fizemos. Eu acho que falamos de... Não, a gente fez. Se a gente fez, estará na descrição. Então, dá uma olhada na descrição. Se a gente não fez, virá logo. O que eu ia falar, provavelmente a gente tem algum... A gente já falou sobre amizade aqui no podcast, mas é isso, né? A gente também tem esses irmãos que a vida deu, que são maravilhosos. Aproveitem. É isso. É isso. E se você tem irmãos, mande esse episódio para eles, para que eles entendam sua frustração e seu amor. E se você não tem irmãos, me mande uma mensagem que a gente se fode junto e não manda episódio para ninguém mesmo. Tá tudo bem. Gente, obrigada. Beijo. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.